Muito bem, Dr. Marcelo Cardoso aqui para mais uma live. Hoje para falar sobre o Dia do Lixo, famoso Dia do Lixo. O que é? Por quê? Vale a pena? Não vale a pena? Quem pode? Quem não pode? Então tá, vamos lá, vamos conversar sobre os assuntos que a gente precisa esclarecer. Para quê? Para emagrecer? Tá, também, a gente precisa emagrecer, né? Então a gente tem que conversar sobre as coisas para poder emagrecer. Mas sempre, para muito mais coisa do que isso, né? Na verdade, a gente tem que conversar sobre esses assuntos porque existe uma vida maravilhosa para ser vivida. E enquanto a gente não consegue resolver alguns assuntos, as coisas não vão para frente. A questão do emagrecimento ela é muito maior do que a questão do perder peso unicamente. A gente precisa resolver essa situação, né? Porque quem está em busca de resolver para quem está em busca de resolver essa situação, não resolvê-la é angustiante demais. Então a gente precisa acabar com isso de uma vez para poder tocar a vida para frente. E a gente usa o emagrecimento e tudo que a gente aprende com o emagrecimento para construir um estilo de vida muito mais completo do que só a questão de gerar déficit calórico para perder peso, né? Muito mais do que isso. Então existe uma vida maravilhosa para ser vivida enquanto a gente fica girando em círculos e não vai para frente, as coisas não vão para frente. Bom, dia do lixo, desde que eu comecei a me preocupar com o peso e comecei a entrar nesse mundo assim de falar sobre emagrecimento para mim mesmo, quando eu comecei a me preocupar para mim mesmo, antes de pensar em trabalhar com isso, tá? Médico, cirurgião, plantonista, sobrepesado, lutando contra o sobrepeso, comecei a buscar emagrecimento para mim mesmo, já comecei a escutar falar sobre o Dia do Lixo. É uma coisa assim que tá no imaginário da população, tá na boca do povo, assim, é uma coisa que é falada nas academias, nos grupos de pessoas que estão buscando emagrecimento, que, eu posso hoje comer tal coisa, posso fazer tal coisa, hoje é o Dia do Lixo, tá? Quem já buscou emagrecimento, quem se preocupa com isso, já escutou falar, né? De qualquer forma, vamos conceituar, né? Só para a gente ir criando um raciocínio dentro dessa live para a gente poder completar, então, esse raciocínio. Dia do lixo seria a questão de a pessoa poder comer qualquer porcaria, qualquer coisa, fora de um plano alimentar. Então vamos pensar naquele emagrecimento de antigamente, assim, a pessoa consultava, recebia um plano alimentar, coma tal coisa, tal hora tal coisa, no almoço tal coisa. E a pessoa seguia aquele plano alimentar, seja lá Deus o que for isso, mas seguia aquele plano alimentar. E aí, em algum momento, abria uma exceção comendo qualquer porcaria e chamava esse evento, essa coisa de Dia do Lixo. Eventualmente até o profissional chamava de Dia do Lixo. Tá? Já de Dia do Lixo, a questão de comer qualquer porcaria de maneira liberada, tá? Isso é o chamado Dia do Lixo. A ideia do Dia do Lixo tem mais de uma origem do motivo do porquê. A ideia do Dia do Lixo tem uma parte assim que para algumas pessoas e para alguns profissionais é uma questão de necessidade psicológica, então assim, de pressão psicológica, a pessoa vinha seguindo aquele plano alimentar rígido, organizado, e que então precisaria de uma liberdade, tá? São duas interpretações para a origem do Dia do Lixo, ambas estão corretas nas suas realidades e a gente vai destrinchá-las para poder tomar uma decisão mais madura. Então, uma primeira é isso, assim, de a pessoa estar num plano alimentar sob
sob pressão psicológica, aquela história da força, foco e fé, e aí quando pensava em abrir alguma exceção, em errar alguma coisa, vinha uma normativa dizendo que não pode, porque tem o dia lá, que aquele dia vai poder fazer um erro, tá? Então, para muitos profissionais, para muitas pessoas, essa questão de chutar o balde é pela questão psicológica, da pressão de se manter num programa rígido, difícil de ser seguido, que exige força, foco e fé e que precisa então de uma válvula de escape, tá? Vamos falar sobre isso mais adiante. É que tem também um outro ponto que ele é mais fundamentado na questão bioquímica e hormonal, que é assim, ó, tava lá na academia, aí vai lá força, foco e fé, rotina alimentar, plano alimentar engessado, seguindo aquilo ali, plano de exercício também puxado, organizado, e chega um momento que a pessoa já não aguenta mais física, psicologicamente, e o corpo para de perder peso, entra num platô. Então existe um outro entendimento do dia do lixo como sendo benéfico para como descansar o organismo. Já vou explicar isso, tá? Descansar o organismo, que vinha então sendo muito exigido, e aí com esse dia do lixo descansa a parte metabólica e volta a perder peso. Então são duas coisas, uma psicológica de pressão da rotina alimentar e outra bioquímica do tipo, vem fazendo muita restrição, vai parar de perder peso, e abre um dia do lixo para conseguir continuar perdendo peso, tá? Essa é a origem, assim, duas origens, então, individuais ou que se misturam eventualmente, tá? Então, vamos pegar primeiro a questão da parte psicológica, tá? A parte psicológica, ela é bem diferente da parte bioquímica hormonal, tá? Bem diferente da parte bioquímica hormonal. Porque a parte bioquímica hormonal, ela tem particularidades, mas as particularidades, elas são muito mais previsíveis do que a parte psicológica. A parte psicológica é completamente imprevisível. E quando a gente diz que a parte psicológica é completamente imprevisível, a gente está falando que o conjunto de experiências de cada pessoa é individual. E as interpretações do mundo e da vida são um universo individual. Cada um vai encarar atitudes de uma maneira única. Que atitudes, Marcelo? Todas, tudo que eu falei. Porque uma rotina que é super estressante para uma pessoa é prazerosa para outra. Um plano alimentar engessado, que é uma tragédia para uma pessoa, é o porto seguro de outra. O que uma pessoa considera dia do lixo, a outra não consegue imaginar. E o que é o dia do lixo para essa outra, para essa aqui nem vale. Então a parte psicológica, ela precisa uma atenção muito mais individualizada ainda do que a própria parte bioquímica hormonal. Por quê? Porque a gente erra muito se a gente disser assim, ó, fulano, tu precisa ter um dia do lixo que é para tu descontar as tuas frustrações e as tuas dificuldades. Aí a pessoa diz, então, que frustrações, dificuldades? Não tem frustração nenhuma. Não tem nenhuma frustração, dificuldade. Não preciso disso, né? Então a gente vai dizer assim, não, precisa fazer porque se tu tá emagrecendo, é porque, tu tá seguindo uma rotina rígida, uma rotina difícil. A pessoa pode dizer assim, não, eu tô emagrecendo, mas tô de boa, não tá pesado para mim, tá legal, tô super à vontade. Entendeu? O dia do lixo vem com esse peso, assim, mas esse peso, ele depende, qual é a abordagem que essa pessoa está usando? Porque essa abordagem que essa pessoa está usando pode ser prazerosa para ela, e talvez ela não precise desse dia do lixo por conta do aspecto psicológico da coisa, assim, de extravasar, porque eventualmente a pessoa se encontrou na estratégia de emagrecimento que está usando, se encontrou, não está lhe faltando nada do ponto de vista psicológico e emocional, ela está em paz, né? Então, eventualmente, a gente pode prejudicar muito uma pessoa por dizer assim, não, olha, é fundamental que tu abra um dia do lixo que é para tu extravasar, porque
Numa dessa nem é o momento da pessoa, né? Nem é o momento da pessoa. Não tem nada a ver com ela. Então, o quanto que o dia do lixo ajuda uma pessoa do ponto de vista psicológico? Qualquer valor entre 0 e 100%. Por quê? Porque tem pessoas que estão ainda em amadurecimento de estratégias, que estão ainda entendendo o seu lugar no mundo como pessoa, se conhecendo melhor ainda, e que vem de uma cultura alimentar realmente muito ruim. E mais, né? Pause na live. E mais, a pessoa que vai começar um processo de emagrecimento, em geral, ela está meio quebrada da parte bioquímica e hormonal, sem dúvida, né? Mas, em geral, está fragilizada do ponto de vista psicológico. E, eventualmente, ainda não tem a maturidade de entender a fundo o resultado das suas ações. E, eventualmente, aquela pessoa realmente, para ela, seguir um plano alimentar mais saudável, para uma pessoa específica, pode ser um peso muito grande. Só que ela está com muita vontade de ir adiante, mas seus demônios internos trabalhando ali para boicotar o seu processo vão ser aliviados por um momento em que tenham um relaxamento. Eu não posso deixar de dizer que algumas pessoas se beneficiam psicologicamente de extrapolar. Isso é certo ou é errado? Não existe certo e errado. Não existe certo e errado quando se fala de almas humanas, de pensamento humano, de carências e necessidades. Não existe certo e errado. Então eu não posso dizer que a pessoa que diz assim, não, eu estou de boa, eu não preciso extrapolar minhas emoções. Eu não posso dizer que essa pessoa é a certa e a que diz assim, ó, poxa, quando eu sei que eu vou ter uma refeição livre ou um momento de extravasar, eu consigo me comprometer mais com o meu processo porque eu sei que ali adiante eu vou poder. Qual é a certa? Não existe certo. Não existe certo para a alma humana, não existe certo. O que é errado é não buscar evoluir, não buscar melhorar. Então, se tiver que dizer o que é certo, certo é buscar melhorar, é buscar evoluir. Como cada um vai evoluir, como cada um vai melhorar, bom, aí é uma questão de cada um saber onde lhe aperta o sapato. Agora, não existe certo e errado no que diz respeito à questão da extrapolação, da necessidade de prazer e recompensa e o que isso significa para cada pessoa. Portanto, se tu tá de boa e tu não precisa, não sente mais a necessidade de comer, em outras palavras, não é um pause na live agora, é um parêntese, tá? Um parêntese na live agora. A gente sempre engordou pelo consumo de itens insalubres. A gente nunca engordou pelo excesso de itens saudáveis. A gente sempre engordou pela presença de itens insalubres, não pelo excesso de itens saudáveis. Então, é a presença de itens insalubres que é o causador, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida, aqui não existe dúvida. É a presença de itens insalubres, farinha, açúcar, óleo, álcool, farináceos, doces, bebidas alcoólicas, bebidas adoçadas, folhados, lanches, é isso que engorda. É impossível um ser humano engordar comendo comida saudável. Toda a obesidade sempre foi fruto da presença frequente de produtos processados, ultraprocessados, onde a gente dilui nutrientes em energia ruim, né? Em calorias vazias. Ponto final, né? Então, quando a gente abre uma exceção, a gente flerta com o inimigo. E o próprio flertar com o inimigo é encarado por cada um de uma forma diferente. Tá tudo bem também, é que não há nada errado, tá? Não há nada errado. Então, a gente sempre tem que pensar assim, ó, pô, se a pessoa não sente essa necessidade, não há por que incentivá-la do ponto de vista psicológico, já que cada pessoa é um universo individual e a gente não pode dizer que ela precisa extrapolar, porque senão vai prejudicar o processo de emagrecimento dela, porque muitas pessoas, ainda bem, estão se desenvolvendo ao ponto de extrapolar as suas frustrações, é chorar, é conversar, é ligar para alguém, é dizer que ama, é fazer as pazes, e isso é o extrapolar de uma alma humana evoluindo. Então, claro, para algumas pessoas que estão ainda começando o seu processo de desenvolvimento,
Eventualmente, ela não tem a maturidade de extrapolar as energias, as emoções de uma forma mais saudável e vai se sentir bem, sim, extrapolando com uma porcaria homérica, um sorvete, uma coisa. Está tudo bem. Qual o problema? Está tudo bem, não está errado. Se for entendido de uma maneira mais ampla, tá? Então a gente não pode nem dizer que precisa, nem dizer que é saudável fazer isso. Não é. Eu tenho histórias absurdas. De pessoas que não têm condição psicológica de abrir uma exceção. Posso citar várias pessoas, mas eu me lembro de um policial militar que conseguiu 2 vezes fazer um grande emagrecimento. Por conta de mudanças comportamentais, de ajustes médicos, grande emagrecimento, 30, 40 quilos. E perdeu tudo as 2 vezes por conta dessa cultura do dia do lixo, de abrir exceção. E ele mesmo, esse cara é um rapaz jovem, é um homem de 30 anos, sei lá eu, ele mesmo dizia assim: Marcelo, eu venho muito bem, perdas de grande quantidade de peso, 20, 30, 40 quilos. Eu venho muito bem. E quando eu abro uma exceção, Marcelo, isso desperta em mim uma compulsão, uma distorção de valores que eu simplesmente perco o controle. Então, como é que nós vamos dizer para uma pessoa dessas que o dia do lixo é uma coisa saudável para ele? Para ele não é, ele não tem... Não importa, não existe certo e errado, mas para essa pessoa existe um impacto negativo muito grande. E eu tenho muitos pacientes, seguidores, amigos que abrem uma exceção aqui, outra ali, ou se programam para fazer uma exceção programada, que é assim que a gente tem que começar a chamar. A gente não pode chamar dia do lixo, eu vou falar no final da live, a gente tem que chamar isso de uma exceção, de uma concessão ou de uma exceção programada. Bom, tem muitos pacientes que se beneficiam disso e que não liberam monstro nenhum, que conseguem simplesmente ir lá, extravasar com uma refeição qualquer, livre, e voltar e tá tudo bem. Agora, do ponto de vista bioquímico e hormonal, acontece uma armadilha gigante. Do ponto de vista bioquímico e hormonal, tem uma armadilha que vai ser assim, que pode pegar a pessoa mais preparada, mais focada e acabar com a chance que ela tem de conseguir um emagrecimento definitivo. Que é o seguinte, e agora aqui não é psicologia, aqui agora é fisiologia médica, agora é endócrino. Que é o seguinte, todo o processo de emagrecimento, todo o processo de transformação do corpo humano, hipertrofia, engordar, então hipertrofia estrutural, ganhar densidade óssea, densidade muscular. Abri para o sushi entrar aqui. Densidade óssea, densidade muscular, hipertrofia óssea, hipertrofia muscular. Ou hipertrofia adiposa, encher a célula de gordura, o adipócito de gordura, ou até hiperplasia gordurosa, aumentar o número de células. Todos os processos de mudança dos tecidos humanos, eles são sempre mediados por hormônios. E o emagrecimento e também o engordar, tá? Mas o hipertrofiar massa magra também, tá? Peguem, porque daqui vocês podem tirar uma informação valiosa. Mas assim, o emagrecimento, ele sempre se dá por hormônios. E os hormônios do emagrecimento sempre variam de acordo não com os atos, mas com as tendências. O emagrecimento e qualquer mudança estrutural no corpo humano se dá a partir de modificações hormonais. O emagrecimento se dá a partir de modificações hormonais. As modificações hormonais não se dão a partir dos atos, mas a partir das tendências. E o que acontece? Quando a pessoa está emagrecendo e a pessoa começa a ajustar a rotina alimentar, exercício, sono, manejo de estresse, isso tudo tem um impacto hormonal que faz com que se abra as comportas
do armazenamento de energia, o adipócito permite, a célula de gordura permite que a gordura armazenada seja queimada como forma de energia. E isto cria uma tendência, que é a tendência de emagrecimento. E aí tem vários hormônios envolvidos nisso, vários hormônios envolvidos no emagrecimento. Adrenalina, noradrenalina, insulina, glucagon, cortisol, leptina, a partir de mudança nos hormônios sexuais, hormônios tireoidianos, nos próprios hormônios adrenais, adrenalina, noradrenalina e cortisol. Bom, existe uma orquestra hormonal que quando a gente está emagrecendo, cria uma tendência de criar um stop, um ponto de parada, para que nos proteja da escassez. Então o corpo vê que a gente está emagrecendo e começa a criar adaptações para frear esse processo. Por quê? Porque se a gente emagrece até o infinito, isso é incompatível com a vida e o corpo quer que a gente sobreviva. E o corpo gera adaptações hormonais que fazem com que a gente pare de emagrecer. São múltiplas as informações bioquímicas envolvidas no emagrecimento, mas o que importa é que os hormônios envolvidos no emagrecimento vão baixando tanto quando a gente está emagrecendo, está comendo cada vez menos, está queimando cada vez mais. Os hormônios envolvidos no emagrecimento vão baixando tanto que chega um momento que a gente não tem ciclagem hormonal suficiente para continuar emagrecendo. E a pessoa está se esforçando, está fazendo tudo certo, só que não emagrece mais, porque o corpo leu aquilo que a gente está fazendo, não hoje. O jejum de hoje não emagrece ninguém, low carb de hoje não emagrece ninguém. HIIT, exercício intervalado de alta intensidade, exercício funcional, musculação, crossfit de hoje não emagrece ninguém. É preciso criar uma tendência, mas o corpo lê essa tendência e bloqueia o emagrecimento quando os hormônios que estão conduzindo o emagrecimento baixam tanto, lendo o emagrecimento, que a gente não emagrece mais, mesmo fazendo o nosso melhor, mesmo fazendo tudo certo. Pause na live total, que é para tu ver como as pessoas morrem pelo desconhecimento. Aqui agora, o que eu vou falar agora é a origem de muitas das baboseiras que vocês vão escutar no mundão. Presta bem atenção aqui. E que são uma bobagem por uma falta de conhecimento, de interpretação do que está acontecendo. O que acontece com uma pessoa que está treinando duro, está treinando pesado, está fazendo jejum, está fazendo low carb, não está abrindo exceções, está cuidando de tudo? O que acontece se essa pessoa chega no momento de que ela está dando o melhor dela? Presta bem atenção aqui em mim, e não está emagrecendo mais. O que acontece? Ela extrapola, ela enche o saco, ela desiste, ela enlouquece, ela entra em conflito. E aí, aquela força de vontade que ela tinha de as pessoas comerem bobagem do lado dela e ela não comer, ela não abrir uma exceção, aquela força de vontade vai diminuindo cada vez mais e daqui um pouco essa pessoa pega e chuta o balde, porque ela não aguenta mais, ela está dando o melhor dela e não emagrece mais. E aí acontece uma coisa, presta bem atenção, a pessoa chuta o balde no sábado porque não estava aguentando mais a pressão de fazer tudo do bom, do melhor. Olha aí que bonitão. Boa noite. Que bonitão, velho. Tomou teu banho, Mael? Tá limpinho, bonitinho? Deixa eu ver. Aí sim. Manda um beijo lá. Telzinho. Ah, meus amores da minha vida. Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar. A pessoa chuta o balde. Esse é o Tel. Esse é o meu gurizinho do meio. Tá? Tem 6 anos. A pessoa chuta o balde, e aí presta atenção aqui comigo, chuta o balde, e aí chuta o balde faz o quê? Come ovo e brócolis? Chuta o balde e faz o quê? Chuta o balde e come grelhado, peixe grelhado? Não, chuta o balde e come sorvete, come chocolate quente, merengue, doce. Não adianta mesmo essa vida que a gente dá o nosso melhor, mas a gente não emagrece. O que acontece segunda-feira, terça-feira, quarta-feira? O peso volta a baixar. Qual é a conclusão
que o profissional chega com a conclusão que a própria pessoa chega. Pô, eu tava sendo muito cruel comigo mesmo, eu tava sendo muito cruel, realmente, essa história de tentar fazer uma dieta perfeita, isso aí não vale a pena. O melhor é de tudo com moderação, o melhor mesmo, o melhor é o equilíbrio, o melhor é que equilíbrio? Que equilíbrio? Equilíbrio, então, é de vez em quando se relacionar com o marginal para ser equilibrado. Equilíbrio é de vez em quando roubar. Não, eu estou sendo equilibrado, eu não roubo, mas roubo também. Eu não minto, mas minto também. Isso é equilíbrio? Não, não é isso. É uma bobagem. Na verdade, quando a pessoa extrapola, ela mexe com os hormônios que geraram o platô, a parada de perda de peso. A insulina foi indo lá para baixo, a leptina foi indo lá para baixo, a conversão de T4 em T3 diminuiu muito, o metabolismo baixou. E quando a pessoa extrapola, ela joga a energia de maneira abundante, calorias de maneira abundante, sorvete, chocolate, alto carboidrato, alta gordura, extrapola. E isso explode com esses hormônios que estavam lá embaixo por conta de uma rotina que estava sendo super regrada, induzindo perda de peso até que parou. E essa explosão fez um sacode geral na questão dos hormônios que manejam as reservas e o metabolismo. Só que não é porque foi lixo, não é porque foi sorvete, não é porque foi açúcar, não é porque pode tudo com moderação, é claro que não, é óbvio que não, é porque foi abundância de energia na forma de carboidratos, de gorduras, de proteínas, de liberar, de extravasar, só que isso teria dado certo da mesma forma. Se a pessoa tivesse comido raízes, tubérculos, frutas, carnes que antes estavam com menos gordura, agora com mais gordura, bulletproof coffee, uma banana frita na manteiga, um doce, etc., daria a mesma coisa. Não precisava ter chutado o balde, só que a pessoa que chega ali e faz essa avaliação imediata, diz assim, pô, eu tava errado, eu estava sendo muito certinha. Não, na verdade, eu tenho que ser mais equilibrado, eu tenho que trazer esses itens de... Está completamente errado. Completamente errado, por quê? Pelo que eu acabei de falar. Todas as mudanças, presta muito atenção aqui agora, olha aqui, ó. Todas as mudanças se dão por tendência. Presta atenção aqui. Qual é a tendência? Qual é a tendência? Não o momento, isso que aconteceu agora, não. Qual é a tendência criada pela presença de itens ultraprocessados? Qual é a tendência criada pela presença de sorvete, de pães, bolachas, massas, doces, merengue, etc? Qual é a tendência? A tendência é de emagrecer? Não. Ninguém nunca engordou por comer comida, a gente engordou por comer isso. Então, qual é a tendência de trazer isso de volta para a rotina? A tendência é seguir emagrecendo? Não. A tendência dessas mudanças hormonais, de jogar a insulina lá para cima, a leptina lá para cima, a tendência dessa mudança que aconteceu por essa bomba nuclear do fim de semana, a tendência é de engordar. Tá bem, destravou a perda de peso hoje, mas a tendência não é essa. E o que acontece hoje não interessa, só interessa a tendência. Então isso deve ser feito assim, ó. Presta muito bem atenção no que eu vou falar agora. O dia do lixo, o consumo de itens ultraprocessados de maneira liberal, deve ser feito única e exclusivamente para as pessoas que têm uma necessidade psicológica de extravasamento das emoções, para quem isso ainda é importante. Ponto bem grande, bem preto e final, é o ponto final. Para mexer nos hormônios do emagrecimento, para gerar uma mudança bioquímica que quebre o platô e faça com que a gente continue a perder peso, isso não pode ser feito com itens ultraprocessados. Isso deve ser feito com itens naturais, com abundância de energia, gorduras ou carboidratos, de maneira liberal, sem janela alimentar, sem frequência alimentar, sem nada. Abundância e liberdade.
A psicologia precisa de abundância e liberdade. E a bioquímica precisa de abundância e liberdade. Ninguém precisa de lixo. Ninguém precisa de lixo. Como bem disse alguém aqui no começo da live, ninguém aqui é lixeira para receber lixo. Vou parar de fumar, mas vou fumar de vez em quando porque isso me faz bem. Da onde isso? Eu sou um alcoólatra, vou parar de beber, mas de vez em quando vou encher a cara porque isso me faz bem? É óbvio que não. Isso é um grande erro. Mas pode fazer parte. Como eu falei no começo, almas humanas são universos individuais e cada um sabe onde lhe aperta o sapato e não existe certo ou errado quando se fala em aperfeiçoamento pessoal. Não é de maneira nenhuma feio que uma pessoa vá obtendo resultado buscando de conforto, prazer e recompensa, de paradas estratégicas e abertura de concessões para o consumo de itens que têm um impacto social, espiritual, afetivo, de maneira comedida. Isto não interessa. Qual é o impacto? Olha aqui, ó, medicamente falando, qual é o impacto de uma refeição livre, seja ela o tamanho da porcaria que for? Qual é o impacto de uma refeição livre no metabolismo da pessoa? Uma refeição livre no metabolismo da pessoa é zero. Na psique pode ser uma tragédia ou pode ser maravilhoso. Uma refeição ruim, uma refeição processada que a pessoa faça é uma coisa indiferente, não faz a menor diferença, zero diferença. No psicológico pode ser incrível ou pode ser horrível. Numa pessoa com doença metabólica, diabetes, por exemplo, resistência à insulina grave, que é uma coisa que acontece nas grandes obesidades, pode ser horrível. Quem tem, por exemplo, resistência à insulina grave e abre uma exceção homérica, pode ter um distúrbio de compulsão mediado metabolicamente por hormônios. Insulina cronicamente alta, caracterizando resistência à insulina, pode fazer com que os hormônios da fome e da saciedade se descontrolem e desencadeiem compulsão, assim como uma noite mal dormida e etc, estresse crônico e tudo. Então a gente precisa fechar o raciocínio e entender que bioquimicamente existe esse fenômeno que destrava o emagrecimento. E que está bem, algumas pessoas vão se dar bem na questão de abrir uma exceção com um item ultraprocessado e casar as duas coisas. Casar a benesse bioquímica de quebrar o platô por alterar os hormônios que estavam baixos por conta da escassez, da privação que o emagrecimento vai promovendo ao longo do tempo, e aí vai se dar bem porque abre uma exceção, volta a emagrecer. Tá bem, só eu preciso dizer, isso pode ser feito com comida natural, saudável, no momento em que a pessoa para descansar, diminui um pouco a intensidade do treino, ou até mesmo não treina, come mais, come carboidrato, come gordura, etc. Não precisa ser. Fica contigo, então, a questão de decidir qual é o teu comportamento. Só nunca mais cai no erro crasso e até antiético de uma pessoa dizer assim, não, tu precisa comer coisas processadas de maneira eventual, porque restrição gera compulsão, porque se tu não abre, tu vai entrar em platô. Não. Isso não tem nada a ver, tá errado. Então o negócio de abrir concessão é um jogo unicamente psicológico, unicamente afetivo e que está tudo bem se for bem feito. Agora a gente tem que combinar então assim, ó, nunca mais chamar de dia do lixo. Dia do lixo nós não vamos falar mais, tá? Dia do lixo eu falei para vocês entenderem que isso é falado lá no mundão. Então eu chamei de dia do lixo só para a gente sentar aqui e conversar sobre esse assunto, então, que as pessoas falam sobre extrapolar tudo. Então, primeiro, a gente nunca mais vai falar dia do lixo, a gente vai falar concessão. Exceção eventual, episódica, ou até mesmo exceção programada. Vou fazer tal coisa, tal dia, por quê? Porque eu quero, porque eu gosto, porque me faz bem. Tá bem, não tem problema. Então a gente vai chamar de concessão, por quê? Porque é muito feio chamar de lixo
Porque parece que a gente vai abrir aqueles outros tipos de exceção. Então vai trair, vai mentir, vai fumar, vai beber para criar um equilíbrio entre o que presta e o que não presta. Então a gente não vai falar isso. A gente vai falar de uma exceção que tem a ver com as emoções, então com a parte cultural. Ponto. Outra coisa, não é dia do lixo, né? Pelo amor de Deus, não é dia do lixo. Quando a gente vai fazer isso com o item ultraprocessado, é refeição, é uma coisa. É uma coisa. Não é um dia, né? Porque se a pessoa precisa do dia, aí ela precisa a pessoa que precisa descontar as frustrações e tudo numa alimentação que lhe causa mal, vocês entenderam, né? O dia do lixo, como é interpretado lá, é a síndrome de Estocolmo, né? É nutrir sentimentos bons por quem nos faz mal. Dia do lixo é síndrome de Estocolmo. A pessoa sabe que aquilo ali é a única causa da obesidade, única. Não existe obesidade sem itens ultraprocessados. Não existe. Não existe ambiente metabólico, hipertrófico, hiperplásico, de fazer com que a gordura acumule gordura, se transborde. Não existe ambiente metabólico hiperplásico com carnes, ovos, vegetais, oleaginosas. Só existe obesidade com itens ultraprocessados. Então, a gente abriu uma exceção dessas, é a síndrome de Estocolmo. Sabe? Esse é o único item que pode me promover doença e obesidade. Mas mesmo assim eu vou consumi-lo, tá bem. Cada um com seus problemas, tá tudo bem. Se isso desencadeia a compulsão, problemas de dificuldade de controle do peso, isso deve ser tratado com terapia, precisa ser tratado com terapia. É objeto de tratamento da terapia, psicoterapia, análise. E eu tô falando sério. Todo mundo que vai fazer um tratamento para perda de peso deve botar no arsenal análise terapêutica. Sem dúvida, sem dúvida. Todo obeso, toda pessoa, no meu processo de emagrecimento, eu usei a psicologia médica no meu próprio desenvolvimento pessoal. E todo mundo que vai buscar emagrecimento precisa entender essas questões e as raízes dos processos. E entender, por exemplo, que aquele doce de leite que a avó fez tem a ver com um processo afetivo que é da avó, não é nosso, é da avó. Ela pode seguir tendo isso, mas essa é uma coisa que ela tem que entender, que é dela, não é nosso. Então a gente precisa colocar análise terapêutica no processo de emagrecimento para entender o que é nosso e o que não é nosso. E em 100% das vezes, quando a gente fizer essa análise terapêutica, vai chegar à conclusão que essa frustração e essa necessidade de prazer e recompensa de comida ruim, ela se dá por itens que a gente interpretou como nossos, mas não são. A gente precisa se liberar dessas energias ruins, tá? Mas tudo bem, tudo bem. Então a gente vai fazer uma exceção de um item, não de um dia, tá? E para encerrar, a última coisa que a gente tem que falar sobre o dia do lixo é lembrar quando a gente vai ficar abrindo exceções, penúltima coisa, quando a gente vai ficar abrindo exceções, que as exceções têm um impacto quando a gente está na obesidade e no processo de emagrecimento, e tem outro impacto quando a gente está magro. É diferente um obeso que abre uma exceção todo sábado, é diferente de um ex-obeso que agora é magro e abre uma exceção todo sábado. São eventos metabólicos diferentes. E um dos erros crassos das pessoas que estão buscando emagrecer é se comparar com as pessoas que já emagreceram. São momentos diferentes. São momentos diferentes. Então, o peso de consumir itens ultraprocessados, a síndrome do Estocolmo das dietas, ele é diferente na obesidade depois que a gente já venceu a obesidade. Até mesmo o nosso poder hormonal de controle, de nosso autocontrole, o autocontrole de uma pessoa que está em manutenção, o autocontrole de uma pessoa que está em manutenção ele é diferente do autocontrole de uma pessoa que tá recém-emagrecendo. Porque os hormônios que controlam a parte biológica estão desregulados na obesidade. E se o emagrecimento foi saudável, estão regulados na manutenção, no emagrecimento. Então tá bem. E precisa ter uma análise e precisa ter um teste para ver como cada um reage. E a pessoa precisa ter responsabilidade. Responsabilidade. De entender assim, para mim dá, para mim não dá. Para mim ainda não dá. Para mim agora dá. Vocês já sabem, tu já sabe, ninguém precisa disso para não entrar em platô.
Platô é um caso à parte e que quando a pessoa saiu do platô por bobagem, sairia com comida também, então é bobagem. E agora sim, para encerrar, a última coisa, quando a gente for falar o termo dia do lixo e for abrir exceções, dia do lixo, hoje pode, hoje eu posso, tem que pensar nas pessoas que não têm o que comer, que estão comendo lixo mesmo. Dia do lixo, dia do lixo, vai ver uma pessoa que está passando frio, não tem que comer. Antes de falar, dia do lixo, hoje eu posso. Marcelo, tá querendo que eu me compare com o miserável? Eu quero sim, claro que eu quero. Em que planeta tu vive? Tá alienado do mundo, do que está acontecendo no planeta Terra. Tá aqui, tu tem direito de comer comida saudável. Tem dinheiro, tu pode comprar ovos, pode comprar carnes, pode comprar comida. Tá te dando o direito de comer uma porcaria, chamando de dia do lixo, precisando perder peso, e não te lembra que tem gente que não tem o que comer, e tu tá chamando de dia do lixo e hoje eu posso. Hoje eu posso, pelo amor de Deus, hoje eu posso. Com as pessoas congelando sem ter o que comer. E tá com o freezer cheio de carne, de ovos, de vegetais, de frutas, de raízes, tubérculos, de boas gorduras, de oleaginosas. Eu posso. Eu posso. Tem 40 quilos para perder e eu posso. Pelo amor de Deus. É um contrassenso. É um contrassenso. Precisa ser encarado com mais maturidade. O todo, emagrecer é muito mais do que perder peso. Emagrecer, mudar o estilo de vida, é usar o emagrecimento para o desenvolvimento pessoal. Eu posso. O que é isso? Tá buscando só o quê? Só ver o peso baixar? Só. Alienado do mundo, alienado da realidade das pessoas, alienado do que está acontecendo, alienado das dificuldades das outras pessoas, alienado do que os próprios familiares pensam sobre isso. Azar, eu posso. Com 20, 30, 40, 50 quilos para perder, eu posso. Dia do lixo. Não, né? Não dá, né? O que eu falei nessa live é o que a gente tem para pensar sobre o dia do lixo. Sobre os aspectos psicológicos, um universo gigante para falar sobre isso. Crenças limitantes, frustrações e traumas, interpretações e ressignificações. Tá? No que diz respeito à parte hormonal, gigante, absurdo. A questão do impacto inflamatório dos itens ultraprocessados, a questão do impacto diferente que as gorduras e os carboidratos têm no nosso ambiente metabólico, a questão das adaptações frente à diminuição da fome e o aumento da saciedade nos processos de emagrecimento, fazendo com que os hormônios baixem e a gente precise de um momento de descanso, que não tem nada a ver com itens ultraprocessados, mas de descanso de outra forma. Então, é gigante esse universo. Mas o que eu preciso só trazer para ti que está buscando emagrecimento é que assim, existe uma vida maravilhosa para ser vivida. E que a gente não vai viver ela olhando de maneira superficial as coisas que acontecem à nossa volta. A gente precisa se aprofundar. 95% das pessoas que tentam emagrecer falham. E 95% falha porque só quer emagrecer. Só quer ver a calça que era 56 ser 42. Mas não quer mudar a pessoa que vestia 56 e se transformar numa pessoa que mede 42, que veste 42. 95% das pessoas falha porque 95% das pessoas segue pensando como sempre pensou. Segue interpretando como sempre interpretou. Segue tentando emagrecer como sempre tentou seguir tentando emagrecer. E o único jeito de emagrecer definitivamente é se transformar numa pessoa que é magra em todos os sentidos.
que se livrou dos demônios que nos acompanhou, das nossas crenças, das interpretações ruins, de não olhar as pessoas à nossa volta, não entender que o nosso comportamento alimentar fala muito mais sobre nós mesmos do que o quanto modifica a insulina, a leptina e o resto. Nessa década, 2020 a 2030, a gente vai criar um mundo todo novo. A indústria vai se adaptar, o comércio vai se adaptar, o produtor, o pequeno produtor vai se adaptar, as pessoas vão conquistar um patamar de realização pessoal, de viver bem consigo mesmo, com as pessoas, com o próprio corpo, e a gente está fazendo isso agora. Então para de perder tempo, purifica o teu pensamento, vê com quem que tu te identifica, vê que tipo de abordagem tu vai cumprir para ti, mergulha, cai de cabeça, organiza, não fica no supérfluo, no superficial, não fica no incompleto, não fica na tentativa, faz as coisas acontecerem. Eu nunca vou entrar numa live para te falar assim, ó, acontece tal coisa, faz tal coisa, acontece tal coisa, faz tal coisa, isso é raso, isso qualquer um faz, qualquer profissional raso faz, e qualquer seguidor raso faz. Eu não sou um profissional raso e eu não tenho seguidores rasos comigo. Eu já falei que esse Instagram aqui, Marcelo Cardoso _med, é um refúgio, é um lugar. Não é um site, é um lugar virtual, onde a gente foge do mundão, onde cada um fala uma coisa, cada um tem uma opinião oligofrênica sobre uma coisa, e a gente acaba tendo 450 mil informações dissonantes e não consegue sair do mesmo lugar. Não, aqui a gente fugiu do mundão e a gente está montando agora um jeito de interpretar, de pensar, de se relacionar para fazer as coisas darem certo. Certo? Live estranha para uma sexta de noite, né? Onde em geral as pessoas fazem o seu dia do lixo. Mas eu tô aqui para te incomodar, eu tô aqui para mexer contigo, eu tô aqui para fazer tu pensar. Tá? Existe uma vida maravilhosa para ser vivida. Eu sou o Dr. Marcelo Cardoso, que te recebo do lado de cá nesse nosso refúgio. Para mim foi um prazer. Tudo de bom.